Oi, queridos. É bom estar aqui. É bom estar aqui com vocês. E é bom entendermos aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer da gente. Por isso é fundamental a gente olhar as coisas, ter a visão e o entendimento das coisas na perspectiva correta, com o posicionamento correto. Se entendermos, a gente vai fazer aquilo que é o normal, aquilo que agrada a Deus, aquilo que expressa a vontade dEle, o querer dEle para as nossas vidas. E isso é muito importante. Porque se não entendermos, nós vamos agir com religiosidade e não vamos fazer aquilo que devemos fazer, que é o nosso papel neste mundo. Por isso, quando a gente pensa em oração, normalmente a gente pensa só no ritual, no expressar palavras. E a gente não vê, por exemplo, o nosso louvor, o cantar, como uma oração a Deus, como uma forma de louvar, de engrandecer, de falar daquilo que é o nosso Deus. E se entendemos também de maneira equivocada o louvor, nós fazemos de maneira errada. E isso que a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus habita entre os louvores do seu povo, que Ele se alegra com o louvor, o que você pensa? O que você imagina? Que Deus gosta de ser bajulado? Se é isso, não estamos entendendo a coisa da maneira correta. Por que não é isso? E aí nós precisamos entender quem somos, nossa origem, que Deus fez, a obra dele. Porque quando a gente se lembra que nós somos família, que nós somos membros do mesmo corpo, que somos participantes da vida uns dos outros, aí nós entendemos que na realidade Deus se alegra com louvor, porque um pai se alegra quando chega em casa vendo os seus filhos cantar, quando vê a harmonia, quando vê a união, quando vê a família. E é nisso que Deus quer. E a oração também, ela não é diferente quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer um pedido, porque é isso que nós aprendemos, Jesus falou que nós devemos colocar todos os nossos pedidos, tudo aquilo que desejamos, diante da face de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Por quê? Porque há uma maneira de conhecermos o Pai, conhecer a nós mesmos, e aí sim, vivermos dentro de uma perspectiva correta, de entendimento daquilo que seja a vontade de Deus e o querer de Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma oração feita pelos apóstolos, que está logo no início do ministério, está logo no início da igreja, lá em Atos. A realidade é a seguinte: nós temos a situação onde Pedro e João, depois de ter feito o milagre, eles são apresentados diante do Sinédrio, eles vão presos, no dia seguinte são chamados, justificam, e aí são presos, aí são liberados. E aí lá no verso 23, quando eles, se eu chegar lá no 23, diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que nós entendemos dessa oração? O que nós compreendemos? E como nós nos posicionamos se nós estivéssemos na mesma situação que os dois? Isso é importante. Porque é aí que nós entendemos o nosso grau de maturidade, ou seja, o quão maduro estamos, o quanto compreendemos a vontade de Deus e quanto entendemos o nosso papel neste mundo, como família, como um reino de sacerdotes, como uma nação santa. Porque se não entendermos isso, nós vamos agir de maneira equivocada. Se no meu louvor eu vejo Deus como aquele que deseja receber a minha bajulação, é porque eu estou tratando com um Deus, na realidade, que eu vejo com o propósito de me salvar, de resolver os meus problemas. Quando eu chego diante de Deus e negocio, na realidade eu estou tratando com um Deus Todo-Poderoso? Não. Estou tratando com um Deus que quero que me salve dos meus problemas e das minhas dificuldades, que resolva a minha situação. Se nós olhamos nessa perspectiva, nós não estamos tratando com aquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nós devemos nos relacionar, que nos chamou para fazer parte da sua família e que nos chamou para sermos seus filhos. E aí nós olhamos numa perspectiva equivocada. E aí nós não aprendemos, nós não crescemos. Somos, na realidade, agimos como o quê? Como filhos imaturos, como pessoas imaturas que, na realidade, não entenderam aquilo que receberam. E aí nós precisamos rever o nosso posicionamento, revermos o que temos feito. E aí a gente consegue analisar essa oração e ver como eles se posicionaram. Por isso, quando eles começam a oração, do que eles falam? Que eles conheciam o Deus a quem eles serviam. E nós cantamos sobre isso, sobre ter criado todas as coisas, ter feito todas as coisas. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente entende que Ele nos criou, que somos seus e que, além do mais, compreendendo a salvação que nós recebemos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nós entendemos o quê? Que nós somos feitos seus filhos, parte da sua herança. Ele nos recebeu no seu reino. Não porque merecemos, não porque fizemos alguma coisa, mas Ele nos chamou e nós, como fala Jesus na bem-aventurança, Ele fala bem-aventurados os humildes, ou seja, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E nós precisamos entender essas coisas. Miseráveis, mortos, sem a vida de Deus, somos chamados para fazer. E isso é o fato que nós precisamos entender e compreender. Nós temos que nos colocar diante do Pai, reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas o que mais eles mostram na oração que fazem? Um conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque eles mencionam as Escrituras na oração que eles estão fazendo. Eles fazem referência a Davi, aquilo que Davi tinha falado. E eles chamam de Davi de seu pai. E eles reconhecem aquilo que Davi falou, que isto que eles estavam passando iria acontecer. Era algo normal, algo já esperado. E eles, lembrando também das palavras de Jesus, porque Jesus falou por isso. Jesus falou que eles teriam uma vida fácil? Não. Ele falou que eles teriam uma vida cheia de tribulações. Que isso é que eles passariam no mundo. Mas nós teríamos a possibilidade de encontrar nele o quê? A verdadeira paz. E aí nós pensamos, o que eles pedem logo depois de falar sobre isso?
de associar que haveria, primeiro falar sobre Deus, quem Ele é, de reconhecer que haveria perseguição, porque é mencionado nas Escrituras, e depois eles relacionam com o tempo presente. Eles falam de Pôncio Pilatos, falam de Herodes, e falam dos chefes da sinagoga, do sumo sacerdote e dos demais, que eles estavam perseguindo o seu ungido. E aí sim, quando depois deles falarem isso, o que eles pedem a Deus? Que os livrasse? Que expulsasse essas pessoas daquele lugar, daquela cidade, para que eles pudessem ter uma vida tranquila? O que eles pedem ao Pai? Que fosse concedido a eles o quê? Intrepidez, ousadia, que pudessem agir com coragem diante da perseguição e diante daquilo que estavam passando. Está entendendo a forma como Pedro, João e os demais estavam orando? Agora, e aí você vê que entendendo isso, eles queriam cumprir o seu papel neste mundo, sabendo que aquilo era normal, que eles iriam passar por aquelas coisas. E é isso que nós temos que lembrar na nossa vida, e é isso que nós temos que analisar quando a gente está diante de Deus. E a gente está diante de Deus neste momento, nessa situação que a gente vive aqui de reunião, no nosso culto que nós fazemos? Não. Nós estamos constantemente na presença de Deus. E isso nós precisamos lembrar. Quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos, quando nós falamos com o nosso Pai, nós precisamos lembrar quem Ele é. E precisamos lembrar que Ele não está aqui para resolver a nossa parada, para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas dificuldades, porque isso é o que nós vamos passar, é isso que faz parte da nossa vida, é isso que nos faz crescer e amadurecer como pessoas, sermos maduros espiritualmente para podermos desempenhar o nosso papel na família de Deus. Tribulação, as dificuldades que nós passamos, são punições de Deus? São porque nós pecamos? Não. Porque Ele deseja o nosso crescimento e amadurecimento. Então, quando a gente chega e pede para que nos livre disso, nós estamos fazendo o pedido correto? Não. Isso é porque nós não entendemos. É como uma criança que chega para o pai, diante da situação, ele pede para resolver o problema. Se o pai não entende e vai e resolve o problema, a parada para ele, o que acontece? O filho nunca vai amadurecer. Mas se ele conduz o filho no processo, o filho amadurece, o filho cresce. E é isso que nós passamos. Somos pessoas já adultas e passamos por tudo isso. E é assim que nós temos que olhar a nossa vida espiritual com relação ao crescimento e ao amadurecimento que Deus deseja. Para que, juntos, nós possamos viver como família e expressar através dos relacionamentos que nós temos que viver o nosso Deus. Porque é através dos nossos relacionamentos, ou seja, da maneira como nós nos relacionamos e tratamos uns aos outros, que nós vamos expressar ou não o Deus que conhecemos. E isso é resultante do nosso compromisso pessoal com o Pai, de querer crescer e amadurecer. E o crescimento, ele vem como? Ele vem pelo processo da oração que nós fazemos, porque através da oração nós conhecemos o Pai e conhecemos a nós mesmos, porque nós compreendemos a maneira que estamos pedindo e vamos entendendo que não é dessa forma. E conhecendo as Escrituras, nós podemos ver como é essa oração, o processo de amadurecimento que é requerido de nós. E nós precisamos enxergar essas coisas da maneira correta. E nos olharmos uns aos outros como irmãos, como família. Que Deus deseja, que Ele quer que nós, através daquilo que nós fazemos, expressemos a Ele. Deus não está interessado neste momento, se a gente encara como um momento da minha religiosidade, de expressar o meu louvor, o meu cântico, dizendo assim, olha,
já resolvi a parada com Deus e está tudo resolvido, agora estou com a consciência tranquila, que fiz o serviço que eu precisava fazer, o meu serviço religioso, agora eu vou receber a recompensa, ou seja, a minha vida, os meus problemas estão resolvidos, então porque eu fiz aquilo que Deus queria. Mas Deus não pediu isso da gente. E Ele nem nos prometeu isso. O que Ele deseja é que nós mudemos o nosso posicionamento. Ele não quer a nossa religiosidade, Ele não quer o nosso serviço. Ele quer que a gente compreenda que somos família, que somos membros uns dos outros, que fazemos parte do reino de Deus, que somos cidadãos do reino, que somos um reino de sacerdote, cujo papel, cuja função neste mundo é revelar o nosso Deus a todos os homens. O nosso papel é este. O propósito da igreja, o propósito das nossas vidas é este. E nós conhecemos isso e entendemos que estamos amadurecendo nisso quando nós compreendemos, através da oração, como nós temos nos posicionado diante das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos. Isso que o Pai deseja de nós. Isso que o Pai quer que a gente aprenda. E assim nós possamos viver aqui neste mundo, viver neste ambiente, como um ambiente de família, como irmãos, ajudando uns aos outros, crescendo e ajudando uns aos outros a crescer. Sendo paciente, suportando as debilidades uns dos outros, porque se eu vejo que o outro é mais fraco, eu não posso condená-lo, não posso apontá-lo, não posso julgá-lo, mas muito pelo contrário. Se sou mais forte, eu tenho que fazer o quê? Ajudá-lo. Ajudar neste processo de amadurecer, de crescer, para que ele possa exercer a função dele no corpo como o Pai deseja. Isso está claro? E é isso que o Pai quer. E a nossa oração, a gente possa aprender a fazer nessa perspectiva, olhando o que fala as Escrituras sobre o nosso Deus, sobre o reino, sobre como eu tenho me posicionado diante do Pai, no meu pedido que faço, nas coisas que eu estou pedindo. Se sou um filho mimado, aquele que quer todos os desejos atendidos, ou aquele que está aqui disposto a fazer aquilo que seja a vontade do Pai. Como Jesus fez lá no jardim. Não é que ele não pediu que fosse livre daquela hora. Se fosse possível, foi o que ele falou. Faz. Mas ele estava ali, não para fazer a vontade dele, sim a vontade do Pai. E é este posicionamento e este é o desejo que Deus quer de nós como filhos. Que nós amadureçamos para podermos fazer aquilo que seja a vontade do Pai. Porque fazendo a vontade do Pai, nós glorificamos, louvamos o seu nome, expressamos Ele neste mundo, revelamos nosso Senhor Jesus, que é a função e é o nosso papel como igreja, como família, neste mundo. Revelar o reino, fazer a vontade do Pai cumprida aqui. Amém? Vamos ter um tempinho de oração, que possamos refletir sobre isso, refletir sobre a vontade e o querer do Pai em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por Tua bondade e por Tua misericórdia, Senhor, que se revela diariamente sobre as nossas vidas, fechando os Teus olhos para o nosso pecado, isto por meio da Tua graça, por meio do sangue de Cristo que nos purifica, que nos santifica, que nos apresenta diante da Tua face, Senhor. Sabemos que temos falhado, temos cometido pecados, mas sabemos que a Tua graça nos conduz neste processo de amadurecer, de conhecer Teu querer, Teu desejo, nos ensinando a agirmos como filhos diante de Ti, Senhor. Queremos sim ser filhos, como família queremos revelar Tua vontade, queremos expressar Teu querer neste mundo. Queremos, Senhor, em cada processo, nessa jornada, nas tribulações, nas lutas,
ter, Senhor, a ousadia de continuar, de perseverar e de saber que o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos aperfeiçoando, de maneira que possamos expressar teu querer, teu desejo e tua vontade neste mundo. Conduza-nos, Senhor, nesta jornada de conhecer e compreender teu querer e de fazer teu desejo, Senhor. Porque como família é o que queremos. Como família é o que desejamos. Como família, Senhor, é o que ansiamos poder expressar teu reino entre os homens, revelar Jesus Cristo por meio de nossas ações, para que na nossa comunhão, nos relacionamentos, nós possamos mostrar quão bom o Senhor é. Pois sabemos que temos que praticar atos de justiça, atos que revelam teu amor, tua graça diante das pessoas. Nos conduza, Senhor, nessa jornada, para que possamos ser, em tudo, expressão do teu querer e do teu desejo entre os homens. Nós oramos a Ti, Senhor, e sabemos que permanecemos na Tua presença por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do Seu sangue vertido naquela cruz. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de nosso Senhor. Amém.